Corrida especial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu confesso de fato que não sabia ou estava esquecido, né, que ministraria hoje a palavra do Senhor. Amém? Vocês, pastor, visualmente. Não foi? Amém. Ontem de madrugada eu estava acordado, que eu sempre durmo tarde. Eu durmo. Depois eu falo, vamos voltar a leitura. Vamos cansar em pé. Evangelho de Lucas, capítulo 16, e o versículo 19. Glória a Deus. A epígrafe diz assim: o rico e o mendigo. Quem encontrou, diga amém. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, graças a Deus. Eu estava em casa ontem com a minha esposa e ultimamente eu tenho dormido muito pouco. Já faz um tempo, acho que quase uns 10 anos que eu quase não durmo. E minha esposa, ela tinha um certo sono e dizia: como é que tu consegue dormir? E hoje ela também já não dorme muito bem, né? A gente que está sempre envolvido com as coisas de Deus, a gente passa o dia meditando, né, irmãos? Nas coisas que estão acontecendo. O mundo como está. E eu me lembro que ontem era madrugada, eu espero ela dormir porque ela trabalha logo cedo. E ela não consegue dormir se eu não estiver na cama. Aí eu digo: pronto, eu tenho que ir para a cama para ela pegar no sono para eu poder me levantar, né? Porque é assim, né? Tem esposa que ela quer estar com o marido todo tempo, todo lado, com aquele amor, aquele carinho. Eu acredito que as irmãs, as esposas aqui são assim, né? Glória a Deus. Sempre quer o marido ir lá, na hora de dormir, tudo ali certinho, para a honra e glória de Jesus. E eu acho bonito, irmão. Só que assim, eu não consigo dormir. Elas dependem de nós assim para dormir, né? A gente bota elas para dormir. Amém? E eu acho isso muito bonito. Glória a Deus. Eu sei que as irmãs sabem o que eu estou falando. As irmãs, os maridos também fazem a mesma coisa aqui. Graças a Deus, né? E a gente ultimamente não tem dormido muito. De fato, irmão, a hora que eu vou dormir é 4 horas da madrugada. E ela acorda às 6h30. E eu acordo também. E ela diz assim: tu não está trabalhando porque tu se acorda às 6h30. Eu disse: porque quando aparecer o emprego, aí eu já estou no ritmo das 6h30. Né? Não, tu tem que dormir porque tu não está trabalhando. Quem está sou eu. Disse: não, mas deixa eu me levantar. Aí tem hora que ela diz assim: fica deitada aí. Aí joga o lençol por cima de mim. Aí eu fico escondido debaixo do lençol. Aí quando ela sai também eu me levanto. Não tem quem faça eu dormir, irmão. E eu durmo tarde por causa de atividades, né? Que eu gosto sempre de estar meditando, conversando com Jesus, pensando nas coisas. E eu estava dizendo assim a Deus ontem: disse: Senhor, se eu tiver uma oportunidade no culto amanhã, eu quero só agradecer. Não é? Aí comecei me lembrando de tantas coisas, irmãos, que a gente passa, né, como cristão. Tantas lutas, tantas dificuldades, e a gente pensa, tem coisas que a gente pensa que não vai conseguir.
E quando a gente consegue, a gente fica pensando, né? Como foi que isso aconteceu. E o coração da gente se alegra, né? De ver que Deus nunca nos deixou só. E eu pensando em tanta coisa, tanta dificuldade, tanta luta, que aconteceu um negócio comigo que eu achei tão bom, irmãos. Aí começou a descer as lágrimas nos meus olhos, pastor. Eu deitado assim, a gente que tem a venta muito grande assim, né? Sai mais secreção de lágrima. Eu disse, eu não posso nem fazer assim com o nariz, porque senão vai atrapalhar o sono dela, não vai dormir. Mas eu fiquei tão feliz, irmão, por ter sentido no meu coração, né? O que Deus tem feito pela minha vida. Deus tem me perdoado muitas vezes. Uma vez, lá no sertão, me lembro que eu tinha cometido uma falha contra o Senhor. E eu fiquei ali calado, meu Deus. E eu me lembro que tinha irmãos da igreja que diziam assim: pastor, eu pequei, eu errei, pastor, eu pequei. Será que Deus me perdoa? E eu me lembro que eu ficava assim, olhando assim: meu Deus, Jesus, os irmãos sabem quanto a gente é falho também. Aí de repente eu com aquela tristeza, pastor, mandaram uma mensagem. Foi tua irmã, do nada. Não foi uma coisa grave assim, mas tem coisa que acontece que a gente fica tão triste, né? Porque a gente só quer acertar, irmãos, nas coisas de Deus. Mas às vezes a gente erra. E às vezes os erros são difíceis. E a mensagem chegou do nada e disse assim: Deus, aquele que te levanta quando ninguém sabe que você caiu. Aí eu disse: menino, que coisa, né? Que Deus tremendo, né? Que ninguém sabia. Tinha irmão que por tão pouquinha coisa assim já desistia, já vinha arrancando os cabelos. Meu Deus, será que Deus vai me perdoar? E essa mensagem chegou e eu fiquei pensando como Deus cuida de nós, como Deus nos trata, né? E ultimamente, ontem a gente subiu aqui um monte. Eu louvo a Deus pela vida do meu diácono. Eu disse a ele: até que fim, aqui em Garanhuns, eu acredito que eu posso dizer assim, não é? Não desfazendo de outros irmãos, mas a gente sente quando uma pessoa quer ser amigo da gente, não é? E eu tenho visto isso na vida do irmão Jailson. Agradecer a Deus pelo pastor também, que tem nos recebido. Porque, irmãos, quando a gente chega num lugar que as pessoas não nos conhecem. Eu cheguei em Caetés um certo dia e conheci um irmão que ele tinha muita condição. Eu fui muito humilhado ali. E inclusive o irmão tinha carros. Tu lembra, amor, desse dia? Que eu fazendo uma obra para ele, ele tinha câncer, e eu ajudava ele, levava ele para o hospital do câncer. E eu fazendo uma obra para ele, eu disse: Senhor, só vou deixar esse irmão quando ele morrer. E eu ainda passei 6 meses com esse irmão. Mas um dia ele me emprestou um carro para fazer a obra dele. Disse: você vai levar o carro, você vai voltar, você vai lavar e vai deixar do mesmo jeito. E assim eu fiz. Aí a esposa dele disse assim: pastor Jesus, perdoe ele é ignorante desse jeito. Eu disse: não, irmão, isso aí é coisa da vida mesmo, isso é normal. E continuei fazendo até o dia que o irmão, que Deus chamou. E ainda fui no velório dele, meia-noite, cheguei lá. Meus irmãos, e a gente fica vendo, e isso aí encheu meu coração. Mas quando a gente chegou aqui em Garanhuns, a gente viu que tem algumas coisas aqui na cidade que entristecem muito, não é? Pessoas que nem conhecem você, inventam a conversa da sua vida. E é em região agreste. Eu não passei isso no sertão, mas passei aqui. Isso tem mexido um pouco com a minha esposa. Ontem mesmo aconteceu um fato, não foi? O meu diácono até comentou, eu nem percebi, porque eu não procuro ver maldade nas pessoas. Aí minha esposa disse assim: tu é muito inocente. Não, porque eu me lembro do que Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então eu sou uma pessoa, irmão, que eu procuro não ver maldade nas pessoas. E se houver algum problema com os irmãos, eu não sou daquele que diz assim: não, é isso mesmo, que alguém me falou de você, é aquilo mesmo. Não, eu vou chegar, eu vou ver se é aquilo mesmo, se é isso que estão dizendo mesmo. Quando eu tirar a minha conclusão, até porque alguém falou, mas se eu tirar a conclusão, aí sim. Enquanto eu não ver que é a mesma pessoa dizendo, eu quero tirar minhas conclusões, para ver. Porque é muita injustiça, irmão, na boca de muitos crentes. Muita gente sendo injustiçada. O Espírito Santo me mostrou numa madrugada, dizendo que essa cidade tem muita gente ferida.
aqui em Garanhuns. Eu contei até para minha esposa. Disse, aqui na cidade de Garanhuns tem muita gente ferida. Também tem muita gente doente dentro da casa do Senhor, não é? E a gente tem sido muito apedrejado. Um dia desse a gente propôs ajudar um pessoal e ficamos ali. E eu dispus a ajudar teologicamente para ajudar a obra. E não sei o que foi que aconteceu, que de repente chegou lá em casa com a esposa e o pastor e disse assim: olha, nós não podemos concentrar tarde. Por que, pastor? Não, porque tem um irmão da igreja que está falando para o povo que o senhor não é casado com a sua esposa. Disse, mas pastor, eu não mostrei a minha certidão para o senhor. O que é que o senhor deveria fazer, já que está acontecendo isso? O senhor vai lá e leva a certidão. Eu estou dizendo a minha esposa, acho que agora eu tenho que andar com a certidão de casamento da moça. Eu só vi isso aqui nessa região. É. Aí cabia o senhor, pastor, esclarecer. Vamos esclarecer. Aí ele disse, não, que eu vou fazer uma reunião, nunca que eu pude chegar lá para esclarecer. Aí eu fiquei aqui, atrás da orelha. Encontrei uma irmã no centro e disse, ô irmã, está acontecendo isso. O que é isso? Daqui a pouco encontrei um diácono na rua. Homem de Deus, cadê o senhor que nunca mais apareceu? Todo mundo lá está perguntando pelo senhor. Eu disse, mas pastor fulano não disse que fulano saiu da igreja Beltrano. Disse, não, ninguém lá está sabendo disso. E eu fiquei pensando, mas rapaz, porque se eu sou um líder espiritual e me porto como uma pessoa, irmão, que não é convertido, que estrutura é essa, irmãos? Se eu sou um pastor é o que? É um apacentador, um acolhedor, é um que vai fazer o povo somar, não é? Jesus está voltando, irmão, olha, tanta gente vai ficar. E eu sei que o povo de lá disse que ninguém nem está sabendo nem disso. Por que então isso? Não é? Então é eu e ela só. Eu e ela e eu. E os cachorrinhos da gente, né? E a gente tem visto muito isso aqui na cidade de Garanhuns. Essas coisas. E o Espírito Santo me disse que na cidade de Garanhuns tem muita gente ferida. Muita gente está ferindo pessoas. E Deus, Ele cobra, irmãos, né? Sendo caluniado. Em vez de ajudar, né? Fulano não é casado com ciclano. O que a gente pode fazer? Vamos pagar o casamento, né? Vamos fazer uma cota, vamos casar o irmão. Fulano não é batizado. Fulano o marido toma a ceia, mas a mulher não toma. Por quê? Mas, irmão, a gente tem que, como igreja, se unir, se fortalecer, amém? Antes de eu pregar, o Espírito Santo me orientou a trazer essa mensagem. Amém, irmão? Olha, nunca vá pela mente de uma pessoa e dizer assim, fulano é isso, sem você tirar suas conclusões. Porque isso está ferindo muita gente, irmão. E o Espírito Santo está muito triste. Amém? Que Deus abençoe, pastor, sua igreja, seu ministério. Porque eu tenho chegado aqui, desde que o pastor ligou para mim, eu vi aquela alegria falando comigo, parecia que a gente já se conhecia. O jeito do pastor, aquela alegria. Primeira vez que eu falei com ele, eu disse até a minha esposa, parece até que eu conheço ele já. Só de ouvir a voz. E o nosso diácono aqui, que eu diga também, Jesus Cristo, e eu creio que os irmãos também, não conheço pessoalmente os demais, mas eu acredito que é o espelho, né? Ministério, a igreja da mesma maneira. Amém, meus irmãos? Então vamos continuar, irmãos, com Jesus no coração, amém? Para que a igreja seja fortalecida, em nome de Jesus. Meus irmãos, uma parábola aqui do rico e do mendigo. Essa parábola, o que é uma parábola? É uma história de uma comparação em relação a um fato que poderia ter acontecido ou não. É como que fosse aquelas histórias que contavam antigamente. Será que isso aconteceu? Tem história, né, por exemplo, como fosse um mito, mas não é.
Até porque foi contada por Jesus. As parábolas, elas surgiram, biblicamente falando, quando Deus levantou o profeta Isaías para ministrar em meio de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Isaías se propôs a pregar o arrependimento para os judeus, Deus disse uma palavra assim, dizendo: de fato falareis e eles ouvirão, mas não entenderão. Eles verão com os olhos, mas não verão com o olho espiritual, para que eles ouvindo não entendam, e vendo não vejam, e se converta e eu os cure. O que é que Deus queria dizer com isso? Deus queria dizer que naquele momento os pecados do povo, próprio povo dele, chegou a um limite de que nem todos acreditariam. Você vai ver que no capítulo 53 de Isaías, a Bíblia diz que o próprio Isaías diz o quê? Senhor, quem deu crédito à tua pregação? E a quem manifestou-se o braço do Senhor? Isaías achou que o seu trabalho tinha sido em vão no seu ministério. E Jesus, quando ele veio pregando, ele veio nessa mesma graça dada por Isaías da parte de Deus. Jesus, enfim, era um profeta, que era profeta chamado também profeta messiânico. Por quê? Porque no ministério do profeta Isaías havia contida muitas profecias em relação à vinda de Jesus, em relação ao seu ministério, em relação ao seu nascimento, à sua morte e à sua ressurreição. Inclusive no livro de Isaías, depois do capítulo 50, nós vamos ver também, entender que Isaías é um livro apocalíptico. Por quê? Porque ele vai falar em relação ao milênio que a igreja vai passar aqui na terra, depois da grande tribulação. Louvado seja Deus. E Jesus, quando ele vem contando essas parábolas, você vai ver inúmeras parábolas no seu ministério, inclusive essa parábola aqui do rico e do mendigo. Jesus, ele narra possivelmente um fato que aconteceu, e ele diz que um certo homem rico, louvado seja Deus, e esse homem, ele era um homem tão próspero que até as suas vestes, irmãos, ela tinha púrpura. A qualidade do tecido das suas vestes era linho, e não só um linho comum, era um linho fino, um finíssimo linho. Interessante que teve um tempo, pastor, eu acredito que o senhor é do tempo a gente tem quase a mesma idade. Aleluia. Que os paletós, as roupas anteriormente eram o quê? De muita qualidade, era linho e seda. Não era? Linho. Eu cheguei a ter no começo do meu ministério um paletó de linho, irmão. Era um paletó de linho. Linho aqui na Bíblia ele representa o quê? Justiça. Não é? Justiça. Louvado seja Deus. E esse homem, ele vestia a roupa de linho, possivelmente vestes de seda, porque havia púrpura. E ele vivia esplendidamente, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias da sua vida. Ou seja, era um homem rico, próspero, financeiramente e materialmente. Diz a história que Jesus conta aqui, que à porta daquele homem havia um homem do lado de fora, que era mendigo, era um pobre. Além de pobre, diz que o corpo dele era cheio de feridas, de chagas, enfermidades, e cheirava mal. Lucas narra dizendo que os cães, os animais que havia naquela cidade, quando via aquele homem enfermo, com aquelas feridas postulentas no seu corpo, eles lambiam as suas chagas. Eis aí
uma entidade pagã, né? Religiosa, que dá adoração a um Deus chamado Lázaro, né? Que diz que é o padroeiro dos cachorrinhos. São Lázaro, né? É tirado daqui. Mas nós sabemos que não, né, irmãos? Louvado seja Deus. Lázaro. Um dia desse teve em Caruaru uma festa em homenagem a essa entidade. E todas as pessoas levaram para a igreja, uma determinada igreja pagã, os cachorrinhos. Para São Lázaro, para o padre abençoar os cachorrinhos. Você ouviu? Foi? Pronto. Quem viu isso aqui, essa reportagem? Não foi? Os cachorrinhos. Foi. Mas isso aqui a gente sabe, irmãos, que não tem nada a ver com o que o texto quer dizer. Nada a ver. Esse texto aqui, ele quer falar de uma comparação. Ô pastor, isso não quer dizer então que a comparação em relação ao rico e ao pobre? Por quê? O que foi que aconteceu nesse texto? A Bíblia vai nos dizer que o pobre, Lázaro, ele olhava por cima, não sei por onde, não sei como era, na nossa cultura é diferente, o muro, o portão, eu não sei como é que ele fazia, como era, ele subia e via, e diz que ele via aquele homem rico comendo na sua mesa, e ele via as migalhas caindo no chão, e ele desejava no coração dele alimentar-se, nem que fosse daquelas migalhas, mas não podia. A ciência, no meu tempo tinha um estudo que chamava assim, Estudos Sociais e Ciência. Eu não sei como é nas escolas, quem estuda aqui, tem jovem que estuda, a moça aqui estuda, né? Tem essa aula ainda, essa matéria? Estudos Sociais e Ciências? Não? E é como agora lá? Não, mas no meu tempo tinha biologia também. Ciências humanas, né? Então essa ciência aí é a ciência que ensina o quê? As camadas atmosféricas da Terra. É isso? Que fala o quê? Atmosfera? Não, eu estou falando ciência. Ciência sem ser geografia. O que é que a ciência diz? Das camadas, não é nessa que fala as camadas? Que envolve o globo. O que? Atmosfera, litosfera, estratosfera, mesosfera e exosfera, né? E exosfera e ionosfera, não é isso? A senhora professora? Tem jeito. Aqui eu estava aqui quando a senhora estava falando, dando um noticiário. Essa irmã ela deve ser professora. Tem todo estilo, perfil de professora. Amém? Mas o que é que diz a biologia? Diz o quê? Diz que o homem nasce, né? É biologia, né? Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Olha, estou bom, não estou desde 91 que eu parei de estudar. 91, faz tempo, não faz? É porque eu gosto muito, irmão, de aprender. Eu sempre gostei de aprender. Eu adoro aprender, irmão. Louvado seja Deus. Aprender é comigo mesmo. E aprender mais. Eu quero, é que nem assim, botar a faca na melancia. Que ciência é essa que quando a gente encosta o bico da faca na melancia, ela se abre todinha? Eu quero aprender. E eu sei agora, eu conheço o que é melancia doce e o que é melancia que não presta. Eu aprendi com uma mulher. A mulher é trombando dele. Eu só vou lhe ensinar como escolhe a melancia. E hoje eu não erro nunca na melancia. Então aprender é muito bom, irmão. Mas aqui nesse texto aqui, louvado seja Deus, o que acontece com o rico, acontece com o pobre. Amém? O que acontece com o rico, acontece com o pobre. Se o rico morrer num acidente, o pobre também pode acontecer de morrer. O crente também do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas
Eu quero pedir encarecidamente, se o senhor puder tirar esse som aí, que eu fico desconcentrado. Você quer ver o que me enfraquece no púlpito? É o som. É o som de... Eu fico igual o super-homem quando vê a criptonita, pastor. Me enfraquece, deixa eu bem fraquinho, eu não consigo nem... Eu fico assim arrodeando. Aleluia. Não é nada contra não, é meu irmão? Eu não sei o que é que isso é, um defeito que eu tenho. E a mesma coisa é a minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia até de Israel, mas eu não consigo pregar sem a minha Bíblia. Aleluia. 20 anos essa Bíblia tem, e eu não consigo pregar sem ela. Eu disse, Jesus, e quando ela se acabar mesmo, Jesus, para eu pregar em outra, como é que vai ser? Louvado seja Deus. Meus irmãos, então o que é que acontece aqui? O que acontece com o pobre, acontece com o rico. O que acontece com o crente, pode acontecer com o ímpio. Com o crente agora tem uma diferença. Amém? A Bíblia fala lá em Malaquias: e outra vez verei a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Amém? Louvado seja Deus. E diz ainda assim que Deus vai tirar de dentro de um povo outro povo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas veja o que é que aconteceu aqui. Eu disse aqui que o pobre queria alimentar-se, mas não podia. E aconteceu que o mendigo morreu. E é aí onde está a diferença, irmãos, que eu quero dizer para vocês. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Eita glória. Tem uma diferença? Agora, onde é que está a diferença dessa diferença? Ele diz aqui, olha... morreu também o rico e foi sepultado. Não tem uma diferença aí, pastor? O pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. Por que o pobre não foi sepultado também? Porque o rico também não foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você já leu esse texto e já se perguntou por que essa diferença? Ah, pastor, quer dizer então que nem um rico vai para o céu? Eu não quis dizer isso. E nem tampouco a Escritura quer dizer isso. A Escritura fala aqui, irmãos, que aquele homem, ele teve tudo o que ele queria. E o pobre, ele não teve nada daquilo que ele queria. Mas a nossa Bíblia diz assim, olha. Uma vez eu estava pregando numa igreja, só tinha pobrezinho. Gente pobre, parece que eu tenho uma sorte com pobre, viu? Minha esposa estava dizendo assim: tu tem sorte com pobre. Parece que o povo que te segue é cego, é mendigo. Uma vez ela comentando, né? É porque eu oro muito por essas pessoas, pastor. Eu oro muito por essas pessoas. E eu sei o que é passar necessidade, irmãos. Principalmente na obra de Deus. Aleluia. Uma irmã bradou dentro da igreja e disse assim: essa irmã, ela era formada em faculdade, tinha uma padaria, tinha um bem material muito bom. A gente nunca sofria com festa, de comida, de bebida, nunca. Mas um dia ela bradou e disse: pastor, você é o pastor dos pobres. Só tem pobre na sua igreja. Aí eu disse assim: irmã, Jesus disse: bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino de Deus. Está explicado aqui. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico morreu. Por quê? Porque Jesus faz essa distinção de pobre e rico. Porque geralmente, irmãos, o Deus do rico é o dinheiro. Geralmente você vai ver que um rico, ele não quer saber de um pobre. Um rico, ele não quer saber de um crente. Um rico, ele não quer saber, irmãos, aleluia, de um pobre, a não ser para usar o pobre. A minha patroa é rica. E tem até daquelas irmãs, né, que trabalham na casa dos ricos e usa até a roupa da patroa, achando que é rico igual o patrão. Eu já vi disso lá em Recife, tem muito disso aí. Eita, a irmã fulana trabalhando na casa de ciclano, está andando igual a patroa. O mesmo salto, a mesma roupa. Mas você pensa que rico que não tem Deus, ele gosta de pobre, é? Ele gosta do trabalho do pobre.
Tem algum rico aqui? Tem. Não, eu digo nessas consequências aqui não tem, né, irmão? Louvado seja Deus. Lázaro, ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o que é que quer dizer a palavra seio de Abraão? Seio de Abraão quer dizer lugar de gozo e paz. O que é o seio de Abraão? É um prelúdio daquilo a qual nós vamos alcançar. Aleluia, que é a cidade prometida, irmãos. A cidade que Jesus preparou para nós. O seio de Abraão, aleluia, lugar de gozo e paz, também chamado de antegozo. Ou seja, é um gozo antes do gozo maior. Também chamado de paraíso. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Paraíso é um lugar onde todo crente em vida, hoje aqui, se Deus chamar, é para lá que nós vamos. Aleluia, para o seio de Abraão. Aleluia, vamos entrar por aqueles portões, e Abraão, representante da nossa fé em Cristo, é quem vai receber cada um de nós naquele lugar. Paulo fala um pouco desse seio, e Paulo fala que era um lugar chamado paraíso. Aleluia. Paulo diz no capítulo 12 de 2 Coríntios, que em um momento da sua vida espiritual, ele conheceu um homem, mas não sabia se é no espírito ou fora do espírito, que subiu até o terceiro céu. E lá ele viu o quê? Coisas inefáveis, a qual não é lista de o homem saber. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9, Paulo diz assim, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui nessa noite? Olhe para si e diga assim: já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Aleluia. Aleluia. O paraíso, irmão, está lá. Eita, glória a Jesus. Quem conhece aqui o cantor Álvaro Tito? Álvaro Tito. Pelo sangue de Jesus, tu vai vencer. Conhece? É antigo esse cantor, irmão. Já ouviu falar? Bem pretinho assim que nem eu. A mãe dele, eu fiz parte da igreja com a mãe dele. Isso, era dirigente do ciclo da oração. Mais pretinho, mais feinho também. Mas a gente é tudo diz que todo preto é igual. Eu não entendo, né? Glória a Deus. Aleluia. Álvaro Tito. Lá uma irmã que era da comissão, que tinha um problema no coração e não sabia. Eu lembro desse dia. Essa irmã, o ciclo da oração era assim apilado, irmão. Glória a Jesus. Naquele tempo era bom demais, irmão. Hein, pastor? Não era? Ciclo da oração, o povo ia por revelação para a igreja. Veio o camarada trazer uma mensagem, pastor, como daqui em Arco Verde. Deus veio o irmão chegar no ônibus. Eu só acreditei, né? Novo convertido, eu era muito incrédulo. Só acreditei porque eu vi o que aconteceu. Um diácono, um irmão que pregava aqui só na igreja. Esse irmão veio e disse que estava em casa deitado. Eu disse: levanta, vai para Massaranduba. Mesmo assim, ele disse: eu nunca fui nesse lugar, não sei nem onde é. Se levanta, vai, que já tem alguém te esperando, já vai pagar a tua passagem. Ele disse que levantou, pegou um ônibus, mas não tinha passagem para chegar. Chegou o irmão. Quando ele chega no centro do Recife, o irmão já estava esperando. Aleluia. E disse assim: Deus disse, você que é fulano, Deus disse, aleluia, que você viria, aleluia, para ir no ciclo da nação. Se é onde é Massanoso, Senhor, eu vou para lá também. E esse irmão chegou lá. Eu me lembro quando ele teve a oportunidade, que pegou no microfone, que ele contou isso que eu estou dizendo. Eu disse assim: isso é mentira, mano. Oxe, que conversa é essa? E assim, que conversa. A pessoa que não entende as coisas de Deus, né, irmão?
Isso é conversa, tá em que isso é mentira. Aí disse assim: eu vim trazer uma mensagem para você, o irmão. Olha, tem um povo que você nunca mais viu, faz muitos anos você procura. Esse povo vai lhe achar. Esse povo está muito bem. Deus mandou lhe dizer: vai mandar uma passagem para você de avião. Você vai de avião, volta de avião e vem aqui agradecer. Irmão, com menos de uma semana aconteceu. Quando eu pensei que não, o povo, é por isso que lotava, irmão. Eita, que irmão, foi acontecer a profecia. A igreja pilava, era uma dentro, uma fora. E eu sei que eu fiz parte desse tempo, irmão. Era bom demais, pastor. Aleluia. Ainda é bom, mas pode ser melhor. Aleluia. E eu sei, meu amigo, que eu fiquei assim, isso é conversa. E dentro do ciclo de oração tinha uma irmã que do nada, na hora de cantar, essa irmã, puf, caiu no chão. As irmãs que são amor, irmã de ciclo de oração é mesmo que ser mãe, não é? Irmã de ciclo de oração é um dos cultos que eu mais gosto de ciclo de oração. Não me arrependi porque eu não vim ontem, porque a gente estava com um propósito, mas eu virei. Foi. Adoro ciclo de oração. Fui criado em ciclo de oração, irmão. Foi onde eu cresci, ciclo de oração. No meio das irmãs orando, as irmãs orando por mim. Eu com um sapato furado no pé, com vergonha, sem uma calça boa, calça dos outros anos. Ixi, meu Jesus, era uma pobreza. E eu ali, Deus foi falando comigo e foi fazendo. E hoje eu estou aqui dizendo para os irmãos: ciclo de oração é onde as irmãs são mães. Sabe o que é dor. As irmãs rodearam aquela irmã. Socorre, fulano, meu Deus. Ai, meu Deus, vamos fazer. Fizeram uma roda de oração. Enquanto isso estava acontecendo, sabe onde foi que a irmã foi? Lá no paraíso. Foi. Eu agora mais crente, que eu era incrédulo, viu? Era. Eu entrei na igreja mesmo pela dor, com medo, arrastado assim. Eu não gosto de crente. Era uma coisa tremenda. E ali Deus foi botando fé no meu coração. E eu vendo e crescendo. E eu sei rodear a irmã. Enquanto a irmã estava ali, em questão de minutos, o corpo, aleluia, o espírito da irmã, tinha ido, sabe para onde? Para o paraíso. E ela chegou lá. E ela conta dizendo que a primeira coisa quando ela chegou lá, pastor, foi procurar uma irmã que andava com ela em vida, aqui em vida na terra. Procurar essa irmã. Ela disse que viu pessoas que ela conhecia na terra, que já tinha partido. Procurou essa irmã, perguntou por essa irmã e disseram assim: ela aqui não está não. Nunca que achou lá essa irmã. Foi, achou outras pessoas que partiram, mas a amiga dela que andava com ela não estava lá. E ela perguntou e disse: ela não está aqui. E uma vez numa profecia, no velório, que é coisa linda, é velório de crente, né? Aleluia. É cantando, é aquela coisa alegre. Aleluia. Mas houve uma profecia, e nessa profecia disse assim o profeta: há quantos dizem morreu, dormiu no Senhor? Mas assim digo eu, muitos que pensam que estão aqui não estão, e muitos que pensam que não estão aqui, aqui chegou. Mesmo assim, aquilo ali alarmou, não foi? Eita, meu Deus do céu, será que fulano morreu crente mesmo? Meu Senhor. Aí, o povo, aí Deus dizia muito assim dentro da igreja. Deus dizia muito naquele tempo: ajuntai os pés, estou bem pertinho de chegar. Aí os que tudo orando, chorando: meu Deus, não deixa eu ficar. E Deus permitia, Deus guardava uns para causar temor na igreja. Deus permitia acontecer umas coisas para os crentes andar de pé junto. Mas hoje em dia os crentes é tudo folgadinho, irmão. De madrugada não ora, né? Provérbio